Ok, pessoal, então bom dia a todos. Esta é a primeira reunião ordinária do Comitê de Bacias Hidrográficas do Alto Ivaí, né, em que foi convocado aí com bastante antecedência, encaminhado a todos a pauta. Então, a gente está procedendo da seguinte maneira, fazendo as gravações das reuniões dos comitês de bacias, porque a gente não tem a lista de presença, né, como se aconteciam as reuniões presenciais, convencionais, então a gravação serve como comprovação do quórum mínimo, né, que aqui no comitê do Alto Ivaí, o quórum mínimo é de 15 entidades representadas, tá, seja pelo seu titular ou suplente. E aí, a memória de ata, né, a memória de reunião continua sendo feita de maneira mais resumida agora, e as gravações e todo o material fica disponível no novo site do Instituto Água e Terra, tá? Que é o iat.pr.gov.br. É o novo site que foi lançado agora 31 de julho, mas ainda está em evolução e construção. Então, lá tem uma aba lá de gestão das águas, comitê de bacias, que vocês vão poder encontrar todo o material. Então, eu vou fazer a chamada aqui, o pessoal na ordem que está aparecendo para mim aqui no Microsoft Teams. Por favor, desabilitem daí o microfone, habilitem, aliás, o microfone, para falar o nome e a instituição que representa, ok? Que aí a Kathleen, ela vai estar fazendo a conferência ali do quórum. Então, por favor, o Alex. Bom dia a todos, Alex Bueno, representante do setor elétrico. Bom dia. Alvaci Ribeiro. Bom dia, o Alvaci está nos ouvindo? Está com o microfone desabilitado. Ok, eu vou chamando na sequência e depois a gente volta, tá? A Anne. A Bom Anne, dia. está nos ouvindo? Bom dia, estou aqui. Eu represento a Secretaria de Saúde de Estado. Bom dia, Anne. A Júlia. Bom dia, Júlia Bianec, do Instituto Água e Terra. O Clever. Bom dia a todos, Clever Júnior Mastelari, representante da Renuca Vale do Ivaí S.A. Bom dia, Clever. Fernanda. Olá, bom dia a todos. Fernanda Nagal, do Instituto Água e Terra, da Divisão de Comitês de Bacias Hidrográficas, Gerenciamento de Comitês. O Fernando Afonso. O Fernando Afonso está nos ouvindo? Ok, eu vou passar, depois eu volto. Então, o Fernando e o Alvaci ainda não responderam, ok? O Jefferson. Oi, presente. Professor Jefferson, represento a Unespar Campus de Campo Mourão. Bom dia, professor. A Kathleen. Tá mudo, Kathleen. Ainda tá mudo. Bom dia a todos. Eu sou Kathleen, engenheira residente no Instituto Água e Terra, na Gerência de Gestão de Bacias Hidrográficas, e dou apoio técnico ao Comitê de Bacia do Alto Ivaí. O Leonardo Guilherme. O Leonardo está nos ouvindo? Bom dia a todos. Bom dia, Leonardo. Por favor, qual entidade o senhor representa? Eu estou representando a Copel, setor elétrico. Ok, obrigado. A Lídia.
Lídia Missotti, representando a Associação Agenda 21 Local de Campo Mourão. Bom dia a todos. Bom dia, Lídia. A Márcia. Márcia, está nos ouvindo? Estou sim, tentando abrir a câmera só. Bom dia, sou Márcia, professora na UTFPR, estou representando junto com a Morgana. Bom dia. O Marildo. Marildo, está nos ouvindo? Ok, depois eu chamo o Marildo novamente. Maurício Camargo. Bom dia, Maurício Camargo Filho, professor da Unicentro. Bom dia. A professora Morgana. Bom dia, Morgana, da UTFPR de Campo Mourão. Bom dia. O Neuri e o pessoal que está junto com o Neuri. Bom dia, Álvaro, Campo Mourão, IAT. Ok, Álvaro. Está um pouquinho baixo só. O Neuri, acho que pode se apresentar também, por favor. Neuri Dalmolin, IAT Campo Mourão. Beleza. Pedro Dias. Pedro Dias, a Associação Brasileira do PCH. Bom dia, Pedro. Bom dia. O Rafael. Rafael da FUNAI, está aparecendo aqui para mim, está nos ouvindo? Ok, depois a gente volta para o Rafael. O Reginaldo. Olá, bom dia. Eu sou da 11ª Regional de Saúde e represento a Secretaria Estadual de Saúde. Bom dia. A Renata. Bom dia, sou Renata da Silva Chibelvain, sou residente do Instituto Água e Terra. O Roberval. Roberval, está nos ouvindo? Também não estamos ouvindo o Roberval. O Rui Mauro. Rui Mauro Santos, OAB Subseção Campo Mourão. Bom dia a todos. Bom dia. Eu vou voltar aqui, pessoal. Tem 4 pessoas que não responderam. O Alvaci Ribeiro está nos ouvindo? O Leonardo Guilherme também não respondeu. Bom dia, é Leonardo Guilherme. O Leonardo respondeu, Bruno, Respondeu? foi o Fernando. O Fernando que a gente não conseguiu escutar. Ah, tá certo. Fernando Afonso. Isto. Fernando Afonso, está nos ouvindo? Ele escreveu no chat que o microfone dele está desabilitado, ele não está conseguindo. Então eu vou dar uma olhadinha no chat para ver quem se pronunciou aqui. O professor Maurício Uniciano já falou, a Lídia também, do Geno 21. Clever também, da Vale do Ivaí S.A. O Rui Mauro também, Morgana, Rafael da FUNAI, Márcia, Reginaldo, Lídia, o Fernando, né? Que é o que está com problema no áudio. Fernando Arco Verde, secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente de Marialva, Ketne. E o Marildo também. Marildo não respondeu. Tá. Ó, o Alvaci Ribeiro, Ketne, diz que está ouvindo, mas está com problema no áudio. Pessoal que está ouvindo a gente, não está conseguindo falar, por favor, se apresente no chat
com o nome e a instituição que representa, ok? O Marildo também não nos respondeu. Marildo e o Roberval Zago também não respondeu, não se apresentou. O Rafael da FUNAI também, Bruno. O Rafael, acredito que falou aqui no chat, deixa eu ver. Rafael da FUNAI se apresentou no chat. Coordenação Regional de Guarapuava. Acredito que o Alvaci Ribeiro também. FUNAI Guarapuava, ok. E o Roberval Zago, representante do segmento Sociedade Civil, suplente da Lídia Mizotti na Agenda 21. Ok. Mais alguém, pessoal, não se apresentou? Aqui apareceu para mim, acho que depois entrou o Bruno. Bom dia, Maicon. Maicon, de qual entidade, Maicon? O CEPAR. O CEPAR, ok. Bom dia. E o Bruno? Bruno, se estiver nos ouvindo, por favor, se apresente no chat. A gente não está ouvindo você, tá? E entrou aqui Aldeli Prates. Acho que eu não chamei Aldeli Prates. Se apresentou no chat, só Aldeli, bióloga na Prefeitura de Prudentópolis, Cat. Prefeitura de Prudentópolis representado também. O Paulo da SEAB, deve ser Núcleo Regional de Campo Mourão, ele não está ouvindo. Alguém mais? Deixa eu responder aqui. Então, o Paulo do Núcleo Regional de Camorão da SEAB, Ketney, está presente, está com problema no áudio também, mas ele se pronunciou aqui no chat. O Fábio Zampieri também se apresentou no chat. Setor Usuários, Usina Santa Terezinha. Bom dia, estão me ouvindo? Bom dia, Bruno, estamos agora. Bruno Coamo, Campo Mourão. O meu chat estava desabilitado, aí por isso estou falando aqui. Ok, da Coamo, né? Isso. Ok. Ele representa o CEPAR. Ketney, com esse pessoal que se apresentou no chat, como é que está o nosso fórum? Olá, temos quórum sim, estamos com 18 entidades participantes. Ok, Quórum legal. É 15, né? Estamos com 18. Somos em 31 membros, né? Não, 29. 29 entidades. Isso. No comitê, o quórum mínimo 50% mais um, apesar do nosso regimento não estar aprovado ainda, mas a gente considera esse quórum mínimo para deliberações. Então, estamos aí com um adicional de 3 pessoas, um quórum ótimo aí. Bom, a gente pode começar a reunião. Queria agradecer a presença de todo mundo, essa mobilização. A Ketney, que entrou em contato com todo mundo aí desde ontem, vem reforçando. Parabéns, Ketney, conseguimos aí atingir o quórum mínimo para iniciar as reuniões do comitê. Lembrando que a gerência de gestão de bacias do novo Instituto Água e Terra funciona como uma secretaria executiva, né, dos comitês de bacias hidrográficas, com apoio das regionais. Então, aí, a bacia do Alto Ivaí tem o apoio da regional de Campo Mourão, as pessoas aí do Neuri e do Álvaro, que nos
tem dado um apoio excepcional aí na mobilização e no contato também com o pessoal, para a gente retomar as atividades do Comitê de Bacias. Infelizmente, a gente não pôde fazer a reunião presencial, que estava marcada para 18 de março, justamente foi a semana que iniciou, né, os decretos estaduais em relação à pandemia, mas a gente se reorganizou aí, estamos agora preparados para dar continuidade nas reuniões do comitê, né? Então, hoje a gente tem uma pauta boa aí, um dos assuntos importantes é o regimento interno e já o encaminhamento para eleição, né? Então, tivemos uma reunião da mesa diretora provisória, inclusive, para a gente estar alinhando tudo isso. Eu gostaria de passar a palavra no primeiro item da pauta, que é a abertura, para a Lídia, que é a nossa presidente provisória, né, da mesa diretora provisória. Então, Lídia, por favor, se puder fazer a abertura e as suas considerações. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à primeira reunião ordinária do Comitê de Bacia do Alto Itaí. Infelizmente, nós estamos conseguindo retomar, né, as reuniões para dar andamento aos trabalhos, um trabalho que começou há 4 anos atrás, e a gente foi interrompido por um longo período, e quando a gente resolveu retomar, houve essa paralisação por conta da pandemia. Mas, felizmente, estamos retomando o trabalho, espero que a gente consiga desenvolver um bom trabalho na bacia, contando com a participação e colaboração de todos. Obrigada. Obrigado, Lídia. Vamos retomar, sim, aí com força as atividades do comitê. Acredito que o caminho aí já está traçado para colocarmos mais esse comitê no estado do Paraná em atividade, que é o 9º Comitê de Bacias em funcionamento, e o 10º já está vindo na sequência. A Kathleen também, ela gostou dessa região oeste, então ela está cuidando do Alto Ivaí, está cuidando do Piquiri, Paraná 2 e cuidando do Paraná 3. Então a Kathleen, ela está abraçando tudo aí na região oeste com muito profissionalismo aí. O Paulo da SEAB se apresentou, Paulo Agostini, representante da SEAB, Núcleo Regional Campo Mourão. Isso aí, já tinha comentado, né? E o Alvaci Ribeiro comentou que o representante da comunidade indígena, o Reinaldo, não pode estar conosco devido a um compromisso no dia de hoje na prefeitura. Ok, Alvaci, obrigado pela informação. Bom, então a gente pode ir para o item 2 da pauta, que é a posse dos membros. Então, aqui, na verdade, nesse comitê, todos os membros praticamente são membros novos, né? Se a gente considerar aí a atualização que nós fizemos desde o final do ano passado. Então, só que tem membros que não estão presentes aqui. Então, eu gostaria só que a Kathleen, ela comentasse, listasse, né, as entidades que estão presentes no Comitê de Bacias, estão no Comitê de Bacias, indicaram representantes, mas não estão hoje aqui. De qualquer forma, a gente vai dar posse a todos. Entrou mais uma pessoa, Kathleen, a Sandra, Sandra Terezinha. Sandra, se puder falar a entidade que você representa pelo chat ou pelo áudio, se conseguir, por favor. Enquanto isso, a Kathleen, daí, vou pedir para ela listar as demais entidades participantes do comitê não presentes aqui hoje, ok? Então, bom dia a todos novamente. Eu vou falar só as que não estão presentes. Então, representante do Instituto Água e Terra, Ricardo de Jesus Carvalho, como titular, e Maxwell Cirilo de Oliveira, como suplente. Representante suplente da Emater, Marcos Roberto de Brito. Representante da DER, Geraldo Luiz Jansen e Juarez Gonçalves. Representante de Campo Mourão, Franco Freire Sanches. E de Corumbataí do Sul, Francisco Fantucci Neto. Representante da Amocentro, José Maria dos Reis Júnior e Guido Alfredo.
Representante da Prefeitura de Iretama, Frederico Ventalf. Representante da Prefeitura de Manuel Ribas, Moacir Comunello. Representante de reserva, Frederico Rono. Representante de Cândido de Abreu, Maicon Dione Moura. Representante da Sanepar, Araceli Stella e José Carlos Barboni. Representante do Sistema Autônomo de Água e Esgoto, José Augusto Pasqualini e Ana Cláudia Milani. Representante de Enercons, Ivo Augusto de Abreu Pugnaloni, é suplente. Representante da Seara, Pamela Custódio, como titular, e Homer Seolin, como suplente. Representante da Usina de Açúcar Santa Terezinha, Aline Yuki Minassi, suplente. Representante da Renuca Vale do Ivaí, Marcos Rogério Vindoca, o membro titular. Representante da OCEPAR, Djalma Lúcio. Representante do Sindicato Rural de Campo Mourão, Luiz de Sá Polizelli. Representante do Sindicato Rural de Cândido de Abreu, Moacir Pereira Cruz. Representante da Pousada Parque das Gabirobas, Mariana Almeida Machado. E representante do Termas de Juruena, Daniel Vernilo Chimentão. Representante da Colônia de Pescadores, André Fainan Delfino. Representante da Unicentro, suplente Luiz Gilberto Bertotti. Representante da AGEPAR, Marcos Henrique Rolfe. Representante da OAB, Lívia Reiser Mendes. Representante da Terra Indígena de Faxinal, Reinaldo Nivaina. Isso. Foram todos. Aqui no chat se apresentaram a Sandra, ela é suplente do Jefferson, da Unespar de Campo Mourão, e a Aline Watanabe, ela se conectou agora também. Ok. Usina Santa Terezinha, ok. Então, já tínhamos um representante da Usina Santa Terezinha, né? Ok. Maxwell Capitão presente. Maxwell, de qual entidade? Desculpa, não deu para ouvir, Maxwell. Bruno, IAT. Ah, do IAT, ok. Bom dia, Maxwell. Bom dia, Bruno. Bom, então, eu vou pedir só para o pessoal que não está falando para a reunião que desliguem seus microfones, para não dar ruído aqui para o pessoal, ok? Bom, então esses são os novos membros, pessoal, além do pessoal que está presente aqui, né, esses que a Cat comentou. Então, esse início, né, essa posse é importante para a gente, essa posse formalizada na plenária do comitê, porque a gente tem alguns regramentos aí, junto à Agência Nacional de Águas, né, que a gente tem algumas metas a cumprir. O Alto Ivaí ainda não é signatário do convênio, junto à ANA, os demais comitês anteriores, os 8 que existem, já eles são, mas a gente já está trabalhando na forma desse regulamento junto à Agência Nacional para ficar já desde o início certinho, né? Então, inclusive, é a data de posse que inicia aí o prazo para a gente fazer a capacitação de novos membros aí, que depois a Kathleen pode explicar melhor para vocês. Então, a gente pode passar para o terceiro item da pauta, que acredito que o item mais extenso, que é a aprovação e discussão da proposta de regimento interno. Tá? Então, a mesa diretora provisória, junto com a Secretaria Executiva, prepararam uma minuta de regimento interno, que foi encaminhado a todos por e-mail, no ato convocatório, tá?
Então, a gente precisa estar fazendo essa discussão aqui dos pontos em que o pessoal acha que tem alguma sugestão, contribuição, alguma divergência até em relação aos capítulos e parágrafos do regimento. E aí, depois dessa discussão, a gente tem que fazer a aprovação e deliberar em plenária esse regimento interno para ele começar a valer. Tá? Então, eu vou pedir para a Kathleen ela colocar em tela o material para a gente ir discutindo. A gente não acredito que não seja necessário ler todo o regimento, né? Senão vai ficar muito cansativo. Por isso que a gente mandou até com antecedência, mas a gente vai passar um breve relato aí acho que até o sumário pode ser aí nosso guia. E aí, se precisar, a gente vai em algum capítulo se o pessoal tiver dúvidas, ok? Então, o capítulo 1, a gente fala sobre como que é constituído o Comitê da Bacia, alguns conceitos iniciais, né? Esse modelo de regimento a gente pegou dos demais comitês, né, que já estão em funcionamento, então já é uma experiência que nós temos com outros comitês, e fizemos algumas melhorias e também algumas modernizações em relação a reuniões virtuais, né? Então, o capítulo 2 dos objetivos, o 3, as competências do Comitê de Bacia, que são vinculadas com o decreto estadual, né? O que o comitê pode e deve discutir e deliberar aqui na sua instância máxima, né? Que é a plenária. A composição do Comitê de Bacias, aqui acho que é legal a gente colocar lá para baixo depois. Acho que se quiser ir passando, Kathleen, daí o pessoal já vai tendo uma noção aí do material, né? Então, isso daí é a Constituição, né? Então, são informações aí dos municípios, qual unidade hidrográfica, alguma legislação pertinente, dos objetivos. Então, o objetivo principal é atender a política nacional e estadual de recursos hídricos, né? Os comitês de bacia são participantes do sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos, então são como se fossem órgãos mesmo desse sistema, né? Então, as suas competências aqui, então, por exemplo, né, aprovar o plano de bacias. Então, isso aqui é um dos instrumentos mais importantes do Comitê de Bacias, que é o seu planejamento, né? Planejamento a curto, médio e longo prazo. Então, isso aqui depois com o comitê funcionando, a gente pode partir para a produção do plano da bacia, né? Então, inciso primeiro ali que eu pulei, promover debate sobre questões relacionadas a recursos hídricos. Então, tudo que tiver em relação no território dessa unidade hidrográfica, que é o Alto Ivaí, conflitos de uso, discussão sobre o que pode, o que não pode em relação a critérios de outorga, por exemplo, e outras questões relacionadas a isso, o Comitê de Bacias ele pode estar discutindo aqui, até deliberando, digamos assim, normativas, vamos dizer assim, né? Então, ele está vinculado ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né? Então, as aprovações que se fizerem aqui, algumas delas estão vinculadas à apreciação do Conselho, né? Aqui o regimento, ele coloca isso, que o plano de bacia tem que ser encaminhado ao Conselho, mas não aprovado pelo Conselho, né? Diferente de propostas de enquadramento, que a gente pode falar na sequência, que é o Conselho que delibera por final. Então, aí estão todas as competências aí do comitê. Isso aqui praticamente é o que está no decreto estadual, tá? O decreto é o 9130, né? Se eu não me engano, que é o que regulamenta, ali está no inciso 8º, cita o decreto 9130, que vale a pena dar uma olhadinha também. Então, está tudo vinculado a esse decreto para não termos extrapolações, nem deixar alguma competência de fora, né, do comitê. Capítulo 4 da composição. Então, hoje o comitê é composto por 29 entidades, que são representadas pelos membros titulares e suplentes. Nessa composição de 11, poder público, 10 usuários
de recursos hídricos e 8 sociedade civil. Isso aqui está respeitando o que a lei federal e estadual coloca como limites. Então, para o poder público e para o setor de usuários de recursos hídricos, o limite é de 40%, limite máximo, né, de 40% de representatividade nos comitês de bacias, e para o segmento sociedade civil organizada, o limite é mínimo de 20%. Então, a gente tem que estar tomando cuidado sempre com isso para não ficar desproporcional, né? Sempre respeitando a isso. Bom, aí, se alguém quiser interromper para fazer alguma pergunta sobre os parágrafos que estão passando, fiquem à vontade, tá, pessoal? Então, aí fala sobre proposições de alterações, aprovação de propostas, então, mais sobre em relação a essa questão da composição, né, dos mandatos. Então, 3 meses antes do término de cada mandato, poderão ser apresentadas propostas de alteração da composição do comitê. Então, essa proposição de alteração está vinculado ao fim do mandato, que acho que está no artigo anterior. O mandato é de 4 anos, né, Ketin? Que tem um decreto de 2013 que estabeleceu que os mandatos de membros de comitê de bacia, eles foram estendidos, antes era de 2 anos, agora são de 4 anos, conforme esse decreto citado aí. Da estrutura, então a plenária do comitê é a entidade máxima deliberativa. A mesa diretora é composta por presidente, vice-presidente e secretário. Aí você tem, isso daí são eleitos, né? Então a nossa eleição na frente que a gente vai marcar é para justamente eleger presidente, vice-presidente e secretário do comitê. A mesa diretora que vai ter esse mandato. As câmaras técnicas compõem o comitê como órgãos de assessoramento, né, para discussões mais específicas. Podem ser convidadas pessoas externas para estar participando de câmaras técnicas, né, que sejam pessoas que tenham conhecimento notório em algum tema. Grupos de trabalho têm um caráter mais temporário. Então, por exemplo, vamos revisar o regimento daqui a 2 anos. Aí cria um grupo de trabalho temporário para essa finalidade. E a Secretaria Executiva, que hoje é o Instituto Água e Terra, através do seu corpo técnico aí e das suas regionais. Processo da eleição da mesa diretora. Aqui é importante a gente se ater, porque a gente já vai estar seguindo esses passos aqui para estar marcando a reunião, a eleição. Então, aqui a formação da mesa diretora que eu já comentei. Artigo 9º, a Secretaria Executiva vai fazer essa convocação com 30 dias de antecedência do término do mandato, né? Como a gente ainda não tem mesa diretora, então a gente vai estar fazendo isso daí. Só confirma, Ketin, o prazo. A gente vai seguir, né, o prazo de convocação para a reunião ordinária mesmo, que é 15 dias. Tá. Como a gente não tem, né, mandato da mesa diretora ainda, fim de mandato. Sim, a gente já tem uma proposta de data, inclusive, para a eleição, que depois a gente vai falar, para validar com vocês. Aí o edital convocatória que vai ter o regramento, né? Então vai ter procedimento de inscrição. Então a gente vai ter que fazer uma primeira eleição virtual de comitê de bacias no estado, vai ser essa aqui. Então a gente tem um caráter diferenciado aí. Mas o edital ele vem com essas regras, quais os documentos necessários dos candidatos, prazos para entrega, né, das inscrições, o calendário, que na verdade é marcar a data, né, e aí depois na sequência a posse dos membros da nova mesa diretora. Então pode passar, Ketin. Então aprovação por maioria simples, ou por aclamação. Acontece muito de ter eleição por aclamação, né? Uma chapa única, isso pode acontecer também. E aí os casos ali de empate, né? Empate e desempate.
Então, acho que alguma dúvida, pessoal? A gente vai falar depois também, um item da pauta é a convocação para a eleição, a gente pode entrar em mais detalhes também depois. Então, aqui as atribuições da mesa diretora. Então, acho que tudo isso aqui, eu não vou ler aqui, para não ficar cansativa a reunião, mas são as atribuições que a mesa diretora terá, e também, na sequência, as atribuições da Secretaria Executiva. Então, as atribuições da mesa diretora estão vinculadas às competências do comitê, né, executar aquelas competências. Então, de cada um dos membros, presidente, vice e secretário, e a Secretaria Executiva, ali, no artigo 16, que é exercida pelo Instituto Água e Terra, e também todas as nossas atribuições aí que a gente já vem desempenhando nos demais comitês. Então, todo o apoio técnico, logístico e administrativo do comitê função da Secretaria Executiva. Então, no estado do Paraná, esse é o modelo adotado, né, desde o início, que é o próprio órgão gestor, o órgão executivo da questão de recursos hídricos, ele também funciona como agência de bacias, que se fala, né? Então, ele absorve todas essas funções aí pela legislação. Pode passar, Ketne. Atribuições dos membros, né? Então, tudo que o membro pode apresentar como proposta, solicitações, pedido de vistas, vamos dizer assim, em relatos, alguma coisa assim, também vinculado às funções do comitê. Importante lembrar que vocês estão aqui representando, além das suas entidades, né, vocês representam também um setor, um segmento. Então, o pessoal que representa as empresas representa também o setor dos usuários dos recursos hídricos da bacia, né? A gente tem uma gama diversa, então a gente tem usuários do setor elétrico, setor de saneamento, setor industrial, agronegócio, agropecuária. Então, todo esse somatório de usuários formam o segmento, né? E do poder público, a gente viu aqui, tem representantes da SEAB, Secretaria de Saúde, do Instituto Água e Terra, prefeituras municipais, né, que estão presentes aqui também, e da sociedade civil organizada, onde entram ONGs, entram entidades de classe profissional, como o CREA e outras associações, as universidades que estão sempre presentes e dando um apoio nos comitês de bacias. Então, só relembrar isso daí, né, que é importante. Que é a questão de faltas, né, então a gente tem que colocar no regimento como que se ocorre, né, a perda de mandato, tá, então aí está o regulamento proposto, né, o membro que faltar 3 reuniões consecutivas ou 5 intercaladas em 2 anos, tá? É claro que se o suplente representar, não conta como uma falta, né? Então, pode alternar entre titular e suplente. O importante é a entidade estar representada. Questões de vacância, da presidência e da vice-presidência, né? Como que ocorre a substituição e nova eleição, se for necessário, que descreve as atividades de câmaras técnicas e grupos de trabalho. Então, a gente colocou ali, como vem nos outros comitês, vem dando certo, composição de câmaras técnicas e grupos de trabalho com 7 membros, sendo 2 de cada segmento, para ficar equiparado, e mais um coordenador daí indicado. Então, das reuniões e procedimentos, acho que aqui entra a questão virtual, né? Então, a gente está propondo um mínimo de 2 reuniões ordinárias por ano, uma em cada semestre, e extraordinárias se for necessário para algum assunto específico. Convocações, 15 dias para reuniões ordinárias e 5 para extraordinárias. Aqui a questão de local de reunião, isso daqui
para reuniões convencionais, devem ocorrer na unidade hidrográfica do Alto Ivaí ou fora em caso excepcional. E aí já incluímos um parágrafo novo aqui, que não tem ainda nos demais regimentos, mas aqui a gente já vai deixar pronto, que é a possibilidade de realizar as reuniões à distância por plataforma digital, como estamos fazendo hoje, desde que obedecidos os mesmos ritos da reunião presencial. Então, conferência de quórum mínimo para deliberação, né, registro de presença e as atas ou memória de reunião também depois aprovadas por todos. Então, questão de convocação, divulgação por meio eletrônico. Não tem algum lugar que diz sobre gravação da reunião, Kathleen? Ficou? Aí, então, na sequência. Na hipótese da reunião realizada por plataforma digital, a presença será aferida pela apresentação de cada membro da instituição, devidamente registrada na gravação da reunião, a ser disponibilizado no sítio eletrônico. Então, que eu comentei, é o site do Instituto Água e Terra. A gente está colocando todos os links lá de reuniões. Nós ainda vamos inserir, né? Por enquanto está na nossa página, nosso canal do YouTube. Nós criamos um canal do Comitê de Bacias Hidrográficas. Depois, acho que dá para colocar no chat aqui para o pessoal se inscrever, né? Acho que a Fernanda, se puder copiar para a gente aqui no chat, por favor. Aí vocês podem seguir lá e cada vez que um comitê de bacia fizer uma reunião, vai dar um alerta lá que a gente vai estar incluindo no YouTube. Depois a gente faz o link com a página do IAT. Isso é para não sobrecarregar o nosso servidor, né? Então a gente deixa na nuvem e só coloca o link lá na página oficial. Estamos seguindo o mesmo rito do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então, quanto a isso, estamos tranquilos aí, já passou pelo jurídico, inclusive, da CEDEST essa questão. Bom, o que mais? Questões de ordem, as deliberações, como que é feito deliberação, né? Votações abertas, o membro de comitê tem a possibilidade de abster-se de votar, caso seja um conteúdo que talvez ele não tenha pleno entendimento, esteja em dúvida, ele pode estar se abstendo, né? E conta como voto, inclusive. O que mais que tem de importante aí, Cat? Acho que aqui mais é em relação às reuniões mesmo, né? Os procedimentos nas reuniões. Seguimos bem os outros regimentos. E aqui como disposição final já. Ok. Bom, aí são disposições finais, né? Então, eu acho que resumidamente é isso, pessoal. Essa é a proposta de regimento. Eu mesmo gostaria de fazer uma proposta aqui, Kathleen. Eu estou vendo que essa questão de, acho que é no artigo 6º ou 5º, de alteração da composição dos membros somente antes do fim do mandato engessa um pouco o funcionamento dos comitês. A gente está vendo que agora, porque na verdade o Estado ele estendeu o prazo de mandato para 4 anos, mas os regimentos acabaram ficando com essa questão de alteração de composição 3 meses antes do mandato, pensando lá quando era 2 anos. Então, esses regimentos que a gente seguiu era antes disso. Eu acho que não precisa colocar esse prazo. Eu acho que se o comitê, por plenária, quiser decidir, vamos alterar nossa composição, eu acho que a plenária é a entidade máxima aí para deliberar sobre isso. Tá. Então a gente tira esse parágrafo ou só altera? Não, eu acho que tirar minha proposta, né? Daí deixo aberto para discussão. Eu acho que deverá ser apresentada a proposta. Poderão ser apresentadas propostas para alteração da composição do comitê,
mediante discussão e aprovação pela plenária. Vincular com a plenária, sabe? A plenária vai decidir. Se o comitê sentir que precisa fazer alteração de composição, isso acontece o tempo inteiro, na verdade, né? Nos demais comitês, muda governo, às vezes não tem aquele membro do poder público, ou às vezes até do setor usuários, a pessoa se desligou de uma empresa, está em outro ramo. Então, isso aí acontece bastante de a gente ter que alterar a composição, não só o membro e a entidade, mas uma composição. Às vezes, uma entidade que sai, que não tem representação, e outra que a gente identifica lá que naquela região que pode estar ajudando. Bruno, só uma dúvida. A questão da composição não altera a composição, a estrutura da composição, altera os membros. Aqui, nesse artigo 6º, ele coloca a possibilidade, ele está em aberto, né? Alterar composição. Composição é as entidades. Olha, eu não sei, Bruno, mas assim, o processo de construção desse comitê, ele foi bastante discutido, né? A gente teve inúmeras reuniões até que a gente definisse uma composição mínima para esse comitê. Então, eu penso assim, existem sempre alterações com relação, principalmente com órgãos públicos, né? Pós-eleição, mas eu acredito que a gente tem que seguir a mesma regra. Se não tiver representantes, eu acho que mantém-se a composição, mas fica a vacância. Porque eu acho que se ficar a composição, senão não faria sentido a gente ter feito umas 8 reuniões só para discutir a composição do comitê e depois a gente poder alterar assim facilmente, entende? Alteração. É uma opinião. Sim, está aberto para discussão, pessoal. É uma opinião, eu trago por conta da experiência dos outros comitês. Eu vejo que aconteceu em quase todos alteração de composição. Mas está aberto para o que o comitê achar. Se acha que a composição pode ser mudada no final do mandato, né, 3 meses antes do final do mandato, né, que é de 4 anos, ou se deixa livre, ou se estabelece outro prazo, né, ou a cada 2 anos, vamos dizer assim, 3 meses antes, ou a cada 2 anos, ou no final do mandato, está livre para discussão, pessoal, esse é o momento. O Bruno, acho que está assim, tem uma pequena confusão a respeito disso. Uma é a estrutura do comitê, com os segmentos lá, poder público, usuários e sociedade civil. Outro é os membros das entidades que entram e saem. Eu acho que isso aí caberia à entidade fazer a substituição, salvo no caso de alguma entidade deixar de existir e precisar fazer alteração. Mas eu acho que uma entidade dentro de um segmento poderia ser substituída por outra desde que o comitê aprove. Então, assim, não vejo necessidade de alteração da composição do comitê, e sim da alteração dos membros que compõem o comitê. Tá, vamos voltar ali no artigo 5º, Kathleen, só para... É isso mesmo que você falou, Lídia. Se a Kathleen puder subir no artigo 5º, fala da composição. Então, aqui é a distribuição não é de entidades, aqui é a distribuição de setores, né? Então, por exemplo, o poder público tem 11 representantes, 1 da União, 5 do Estado, e vai um pouquinho para baixo só, e 5 de municípios. Então, essa composição aqui, realmente, você pode, se sair um município, porventura pode entrar outro município, né? Dentro desse mesmo subsegmento, vamos dizer. Setor de usuários, a mesma coisa. Se sair alguém da hidroeletricidade, abre uma vaga para outra empresa de hidroeletricidade, ou às vezes até uma associação, né? Como tem representação aqui hoje. Não, tá certo seu raciocínio, sim, essa composição aqui. Então, realmente, mas aí aquele artigo 6º, ele dá brecha de mudar essa estrutura aí. Isso aí. Tá, então, pessoal, tá aberto para discussão. Você está seguindo o levantar das mãos? Então, uma pergunta. Desculpe, Pedro, agora que eu vi aqui que você solicitou. Lá no artigo 19, precisa equalizar o inciso 1º
cargo pelo partido, tá? E Tá um pouquinho baixo o seu áudio, Pedro, para mim, pelo menos. Estão me ouvindo aí? Agora melhorou. Sim. Tá. Nós precisamos fazer essa colocação que a professora coloca, é muito correta. Ali, talvez, a palavra não seja composição, é alteração de membros, tá? Alteração de membros pode ser a qualquer momento. A minha entidade, por exemplo, eu tenho mandato até 2022. E aí, 2022, se eu não continuo na entidade, outro colega vai ter que ser alterado. Membro, eu sou presidente do conselho da entidade hoje, pode ser que daqui 2 anos não seja eu, então é uma outra indicação para participar desse comitê. Eu acho que é muito sensato colocar ali a alteração de membros, que pode ocorrer a qualquer momento, né? E eu acho que a composição do comitê está muito bem colocada, ela está bem representativa, eu acho que ela segue também os outros comitês, então, se a gente colocar aí a palavra membro, enfim, a plenária aprova o membro novo que está entrando, representando aquela entidade, acho que é resolvido, e não mexe na estrutura, no esqueleto. Lá no artigo 19, eu peço que a gente equalize o inciso 1 com o parágrafo 1º, porque fica parecendo que se o suplente tiver e o outro não tiver as reuniões, então, ali vocês colocam no inciso 1º, no inciso 1, que é correto. E no parágrafo 1º tem outra redação. Então, o membro titular que deixar de comparecer e o seu suplente, isso está correto. Agora, quando você vai lá no parágrafo 1º, abaixo, está errado. Havendo 2 faltas consecutivas ou 4 alternadas de representante titular ou de seu suplente, quer dizer, está errado. Nós temos que equalizar esse com o anterior. Não é ou, é e do seu suplente. Né? Então, os 2 faltaram. Tá? Por isso, eu sugiro que equalize. O membro titular que deixar de aparecer ou de ser representado, mesma coisa. Havendo 2 faltas consecutivas ou 4 alternadas do representante que não foi representado pelo seu suplente, tá? É isso que teria que ser colocado aí, na minha opinião. Posso estar errado, mas é uma opinião. Só equalizar os 2 para eles não ficarem diferentes, né? Ou seja, a gente está dizendo que quem faltar 2 ou 4 e não tiver o titular e o suplente, vai ser penalizado aí, né? Isso aí, é isso mesmo, Pedro. É a entidade estar representada, né? Então tem que somar mesmo falta de titular e suplente. Mas o inciso 1º ali está certo. Tá? O inciso 1 está certo e o parágrafo 1º só que não conversa muito com ele, mas sim. É só isso aí, depois pode equalizar, né? Lá no artigo 36 é só uma questão ortográfica. No parágrafo 2º está faltando um A. No para, está escrito par. Tá? São as coisas da minha leitura aí que eu detectei, e eu gostaria de pedir um favor para vocês. Está faltando, agora está ali, já foi corrigido, ó, matéria para a reunião. Ali não tinha, na versão que eu recebi, não tinha esse A do para. De qualquer forma, eu queria pedir um favor, se vocês pudessem, depois da reunião, mandar para nós a lista, quem representa a União, por exemplo. O suplente e o titular. Quem representa o setor, os usuários. O suplente e o titular de cada um, até para a gente se situar, conhecer as pessoas. Se puder mandar uma lista para nós por representação, eu ficaria bastante agradecido, porque a gente consegue visualizar os colegas. Muitos eu conheço aí de Campo Mourão, né? E alguns não. Então, eu gostaria de conhecer o processo. Eu acho que o comitê, pessoas se conhecendo, elas podem se conversar, talvez uma lista com telefone, contato de cada um. Às vezes tem uma matéria importante que alguém quer falar com um, com o outro. Antes da reunião, eu acho que é bem democrático isso. Era isso, minha sugestão. Obrigado pelas contribuições aí, Pedro. Eu vou colocar no chat aqui, eu acho que a lista mais atualizada que a gente tem está no site, né, Ketne? Aquela eu vou colocar aqui já então para vocês esse link. Legal. Vou colocar o link da página do comitê, e aí lá vocês vão ver que tem a composição ali. Bom, está no chat aí para
para todos a te página ajudar, do comitê. Heitor, eu acho que eu vi mais uma mãozinha levantada aí, acho que era do Roberval, que levantou a mão. Beleza. E talvez as pessoas pudessem ajudar. Esse instrumento aqui, ele é bom porque tem essa mãozinha, né? Daí a gente talvez não flua mais a reunião, se quem quiser falar, for clicando a mãozinha ali. Tá? Obrigado, gente. Obrigado. Não tem mais nenhuma mão levantada aqui, mas se alguém quiser, pode se inscrever, levantar a mão, que a gente vai estar de olho aqui. Eu vi que entrou o Ivo, da Enercons, no meio da reunião. Se o Ivo quiser se apresentar, ou pelo chat. Acho que é só o Ivo que entrou a mais. Só. Tá. Oi? Tá ruim seu áudio, Neuri. Se puder chegar mais próximo do microfone. Bruno, só queria lembrar a todos os membros do comitê e agradecer a mesa provisória. A Lídia, a Morgana, a Araceli, o Djalma, que se dedicaram aí, foram esboçados nesse novo regimento. Nós tivemos 2 reuniões, amanhã toda estudando, item por item, artigo por artigo, e eu queria, em nome do IAT nosso aqui, agradecer esse pessoal que nos ajudou e colaborou aí na formatação do comitê. Beleza, Neuri. O seu áudio cortou um pouco, mas deu para ouvir a mensagem. Você agradecendo a Lídia, a Morgana, o pessoal da mesa provisória, né? Que se debruçou aí com base na proposta de regimento. Fizemos 2 reuniões aí para estudar, né? O Djalma foi o nosso advogado que estudou muito a respeito disso aí. Isso aí. Bom, então tá, pessoal. Tá aberta a palavra. Se alguém tiver mais alguma contribuição em relação ao regimento, esse é o momento. Se não tivermos mais contribuições, aí eu posso colocar para a presidente aí, colocar em regime de votação o regimento interno, tá? Bruno? Fernanda, do IAT. Oi. Bruno, de acordo com a observação aí bem pertinente da Lídia e do Pedro, não seria o caso, então, do artigo 6º voltar à redação original? Que seria de revisar a composição, então, no final do mandato? Eu acho que sim, porque a atualização dos membros, respeitando a composição, já é feita, né? Exato. Pode ser mais pertinente manter como estava, então. Se a Lídia concordar, o Pedro também, que até em 3 meses antes do fim do mandato, o comitê ele pode rever a composição. A composição. Daí essa é a estrutura do artigo 5º mesmo, né? Eu concordo, acho que o regimento ele está super bem escrito, gente. Tá? Como o Neuri disse aí, eu acho que várias cabeças pensaram nele, ele está bem limpo, está bem estruturado. E, de qualquer forma, essas janelas de possibilidade de alteração, a qualquer momento, fatos novos que estão surgindo a cada dia, podem surgir entidades importantes também do setor, e a cada 4 anos ter uma avaliação é sempre bom. De repente aparece lá uma entidade na bacia hidrográfica que tem um papel que hoje a gente não conhece, né? E passa a reconhecer nesses anos a importância dela estar junto aí nesse processo, e daí não teria um espaço, né? Então, eu acho que é sempre bom. Eu não vi nenhum problema. Eu li e reli o regimento 2 vezes e são detalhes só. Detalhes que podem ser consertados, inclusive, a qualquer momento, se a gente perceber que merece, né? É isso aí. Essa proposta de regimento ela vem sendo construída, né, ao longo dos anos, na verdade, pelos demais comitês, que estão desde 2002, né, que é o primeiro comitê que foi criado. Então, isso aí ele vem em evolução mesmo e adaptação. Com relação ao artigo 6º, então, ficou como a redação? A proposta é retornar com a original mesmo. Original, que aquela estrutura de composição possa ser alterada, revista, só no final do mandato mesmo. 3 meses antes do término.
como estava. Eu acho que ela pode ser apresentada, essa proposta de alteração, ficou composição, novamente. Ficou composição, era o que estava antes na proposta original, é a composição. Poderão ser, isso aí seria aprovado em plenário, pelo plenário. Com certeza, pelo plenário tem que ser. Pois é, mas aí eu fico pensando novamente, volto novamente à discussão, que isso abre de novo a brecha de você mudar aquela composição, de repente, por exemplo, um segmento que está mais com um número maior ainda de pessoas, mais representativo do que outros segmentos. Por isso que eu acho importante manter a composição. A gente pode, sim, rever a questão do mandato de entidades que deixaram de participar por um motivo ou outro, e sempre a eleição, na verdade, é o momento oportuno para que novas entidades que vão surgindo ou que vão a representação seja mais significativa no período da eleição, ela tenha essa condição essa possibilidade de participar do processo eleitoral. Mas eu ainda não concordo com a alteração da composição do comitê, porque, de repente, por exemplo, um dos segmentos pode se fortalecer demais em relação aos demais, e aí eu acho que a gente perde o equilíbrio. Essa questão das proporções tem as limitações da legislação, né? Claro que as limitações são máximas para o usuário e poder público, de 40%, para nenhum deles ter, digamos assim, 50%, né? Ou próximo disso para deliberações, então fica limitado a 40%, isso que a lei federal colocou. E sociedade civil no mínimo de 20%. Mas é claro que isso aí pode alterar e pode ser, dentro desses limites, pode ser alterado. Então, por exemplo, aqui no Alto Iguaçu, se eu não me engano, as proporções são mais ou menos de 1/3 para cada um, né? Então, cabe ao comitê deliberar dentro dessas proporções aí. Então, eu acho que respeitando-se a proporcionalidade do segmento. Eu acho que deve ser colocado. Não sei se... Colocar isso. Não sei se aqui no parágrafo 1, olha, fala que tem que seguir a lei, né, que estabelece isso, talvez. Isso aí, tá ali já, Lídia, parágrafo 1º, isso aí, Cat. No final, e limites definidos pelo artigo 8º do Decreto 9130 de 2010. Provavelmente é esse aí que fala dos limites. Não, a gente não pode ir contrário à lei, né? Isso aí Não, ok. Está garantido ali, está garantido proporcionalmente. Acho que ninguém pode passar no comitê acima de nenhum outro, né? O comitê da sociedade civil. E eu acho que a legislação federal, já desde a década de 90, já garante isso. Eu acho que a preocupação é correta da professora, da gente não desequilibrar, porque se desequilibra não tem razão de existir, né? A gente precisa de equilíbrio, inclusive, dos contrários. Se não tiver os contrários, o comitê ele deixa de ser alegre. Ele é importante continuar alegre, ter contrariedade, ter discussão, né? Visões diferentes, e isso aí é o que tem que preservar, é o que a lei preserva, né? Mas eu acho que o estatuto está bem articulado. O regimento. E qualquer mudança, nós também somos soberanos. A gente pode mexer no regimento numa reunião ordinária, não pode? Sim. Se tiver algum problema lá na frente, conhecendo o andamento, a gente põe a roda no lugar certo, né? Isso aí. O Rui Mauro levantou a mão aqui, por favor, Rui, com a palavra. Não, eu só queria reforçar a preocupação da Lídia. Me parece que ela estava se referindo à paridade, né, na representação. Mas acho que foi esclarecido aí que isso daí já foi suprido, acho. A minha dúvida foi suprida. Só isso. Rui. Obrigado, Rui. Só que destacar que entrou mais um convidado, o Djalma da UCEPAR está presente também na reunião. Tá? Bom, não tenho mais nenhuma mão levantada aqui. Deixa eu ver se no chat alguém se pronunciou. Só reforçando, pessoal, no chat a gente colocou o link de acesso à página do Comitê do Alto Ivaí, que está em construção, mas já tem alguns materiais. E a Fernanda colocou
o link do nosso canal do YouTube, onde vão estar todas as reuniões de comitês de bacias do estado, estão lá por playlists, né? Então o Altivei vai ter o playlist dele das reuniões. Se quiserem também acessar as demais reuniões de outros comitês para ver como que está funcionando, também está disponível lá. E depois da reunião também, feito todas as alterações, eu vou encaminhar por e-mail o regimento aprovado e posso mandar também a lista dos membros com os contatos. Ok. Alguém levantou a mão aqui. Maxwell. Maxwell, pode fazer seus comentários. Maxwell, não estamos ouvindo. Não sei se você tá com o microfone desabilitado aqui, tá, pra gente. Oi. Bruno. Oi, Neuri. Eu só queria lembrar que nós estamos partindo do decreto lá de 2013 que deu início ao comitê e não foi formalizado, não foi feito nada. Então, a preocupação da Lídia é correta, só que a gente não pode partir como se fosse criado um novo decreto. Nós estamos partindo do decreto lá de 2013, que não deu continuidade, não foi feito regimento, não foi feito nada. Então, nós temos que se basear lá de trás para dar continuidade. Então, assim, a preocupação dela é válida, mas a gente não pode, nós temos que concluir. Para mim, falhou a última frase do Neuri, não sei se vocês entenderam. Eu acho que não sei se a Lídia entendeu o que o Neuri comentou, que a gente está se baseando no decreto de 2013, né, de criação da mesa provisória, lá falava de aprovação do regimento, então a gente está voltando no tempo para finalizar aquelas questões que ficaram pendentes, né? É isso. Que só foi criado o decreto e parou no tempo. Então, nós estamos partindo de lá, de 2013. Isso aí. A Lídia disse ok aqui no chat. O Ivo pediu a palavra. Por favor, Ivo. Ivo, se quiser se pronunciar agora, a palavra está aberta para você, tá? Seu microfone está no mudo ainda. Desculpa. Ok. Bom dia, muito obrigado. Queria concluir aí as discussões sobre essa proposta muito boa de estatuto, cumprimentar a mesa provisória, os que trabalharam nisso, lembrando que nem sempre as águas no mundo foram tratadas como algo público. Já houveram muitas tentativas, né, no passado e em algumas sociedades em não considerar a água um bem público. E elas estão voltando, essas tentativas. Acho que o nosso comitê, ao tratar de uma bacia hidrográfica tão importante, tem grande responsabilidade. Nós aqui, pelo menos, estamos nos sentindo assim, como empresários do ramo da hidroeletricidade, em manter públicos
esses recursos, porque nem sempre foi assim, repito. E todas as vezes que isso não foi levado como público e tratado com responsabilidade, com esse cuidado que todos estão demonstrando com relação à participação de todos os setores, os conflitos se agravaram e também várias moléstias, doenças, problemas sociais se agravaram. Então, estamos todos com uma grande responsabilidade e agradecemos aos que tiveram o cuidado de preparar um regimento, um estatuto com tantos mecanismos de transparência e de compliance. Muito obrigado. Legal, obrigado pela contribuição, Ivo. O Maxwell tinha levantado a mão antes, mas eu não sei se, acho que ele não conseguiu falar ainda. Mas seu microfone está no mudo ainda, Maxwell, tá? Se você quiser se pronunciar, fica à vontade. Marildo levantou a mão, por favor. Marildo, se quiser fazer seus comentários, a palavra está aberta. Ainda não estamos te ouvindo, tá, Marildo? Não sei se você tem que habilitar o seu microfone. Ali na parte de baixo, ali. Bom, pessoal, se ninguém tem mais nenhuma questão a colocar em relação ao regimento, eu proponho que a gente coloque em regime de votação essa minuta de regimento para que ele passe a vigorar. Tudo bem, pessoal da mesa provisória? Sim. O Bruno, faremos isso oralmente ou pelo chat? Não, a gente faz oralmente mesmo, que fica mais ágil. Então, bom, se ninguém tem mais nenhuma questão a colocar, né, é só o Maurildo tá com a mão levantada ali, mas eu não sei se é alguma questão em relação a regimento ou não. Se o Maurildo quisesse falar no chat também, e o Marcos é a mesma coisa. Se quiserem fazer a pergunta ou comentário no chat, a gente espera mais uns 30 segundos aí para ver se vocês mandam alguma coisa no chat ali, tá? Vamos aproveitar que temos quórum ainda, né? Que o pessoal já está saindo aqui. Então tá, então vamos colocar em votação, pessoal, essa proposta de regimento. Então a gente faz um método que primeiro eu chamo os favoráveis, né? Então, os favoráveis a essa proposta de regimento permaneçam como estão. Os contrários, ou aqueles que desejam se abster da votação, que se pronunciem, por favor, por áudio ou por chat. Oi, é o Djalma. Oi, Djalma. Vinho, tudo bem? Não, eu só, pelo fato de eu ter me atrasado, peço muito desculpa, eu estava numa reunião que não podia me ausentar, assim mesmo sair antes do final. Eu prefiro não votar, me abster, exatamente porque eu não pude participar da discussão. Se não fizer nenhuma diferença, eu, até por um senso de justiça, eu prefiro me abster da votação, tudo bem? Sim, sim, é o direito do membro se abster também, nesses casos, tranquilamente. E conta como um voto, né? A abstenção conta como um voto. Não é falta de
confiança não, tá? Confio muito no grupo todo aí, mas é mais assim para eu me sentir um pouco mais confortável por eu não ter participado e penitenciar por isso, me desculpa. Sem problemas, Djalma, isso aí faz parte do regramento aí. Bruno, lembrando que o regimento que está sendo votado está com aquela pequena alteração que foi proposta pelo Pedro, né? Que eu vou modificar o texto e depois mando com essa modificação. Só para isso aí, sim, do artigo 19. Então, isso. Só relembrando, estamos aprovando com as pequenas alterações mais de gramática, né, que o Pedro sugeriu. Então, só reforçando aqui, então, mais alguém se abstém da votação ou é contrário à votação do regimento, por favor, se pronuncie agora. Então, como não houve nenhum pronunciamento, então a gente declara o regimento interno do Comitê do Alto Ivaí aprovado. Então, vamos para o próximo item da pauta. Eu vou passar a palavra para a Ketne, para ela passar os informes sobre a capacitação dos membros do comitê. Então, como o Bruno tinha comentado antes, a Secretaria Executiva, né, está com um processo, uma metodologia de capacitação dos novos membros. A gente preparou um material base com informações sobre as principais legislações de recursos hídricos, da gestão de recursos hídricos, né, os instrumentos, a política nacional de recursos hídricos, a política estadual, o sistema nacional e o sistema estadual, bem como as competências e as informações sobre os comitês de bacias e seus membros. Então, essa capacitação está dividida em 2 módulos, o primeiro mais voltado à gestão de recursos hídricos e o segundo mais voltado aos comitês de bacias hidrográficas. No primeiro momento, a gente está fazendo um convite por e-mail e os membros têm que fazer a inscrição. Depois disso, a gente está enviando esse material por e-mail mesmo e acompanhando essa capacitação no período de 15 dias para cada módulo. A gente está cobrando que todos os novos membros, né, que tomaram posse recentemente nos comitês, façam essa capacitação para a gente ter a certificação perante a ANA. Então, como o comitê, essa é a primeira reunião, todos aqui são considerados novos membros, é muito importante que todos façam a capacitação, que será enviada posteriormente. Acho que é isso. Ficou claro, pessoal, a questão da capacitação? Isso aí também faz parte de um programa que nós temos junto à Agência Nacional de Águas e já estamos estendendo também ao Comitê do Alto Ivaí desde o início, tá? Aldeli pergunta no chat se seria possível enviar os assuntos discutidos nos outros 2 comitês do Ivaí. Na verdade, tem o Comitê do Alto Ivaí, que é este aqui, e o Comitê do Baixo Ivaí, tá? São 2 comitês que dividem a bacia do Ivaí. E ali na página onde a gente colocou, Aldeli, o link, né, do IAT, se você entrar no site do IAT e achar a barra de comitês, tem todas as informações de todos os comitês lá, tem composição, tem os planos de bacia que já foram elaborados por cada produto, né? Tem as deliberações que foram feitas ao longo do tempo. Alguns têm mais informações, outros têm menos informações, né? Isso aí, com o tempo, cada comitê se desenvolveu de uma maneira, né? Com o seu apoio regional e da Secretaria Executiva. Então, você encontra tudo lá, tá? Regimentos dos demais comitês, propostas de enquadramento dos corpos hídricos, que é um dos instrumentos finais aí, super importantes. Então, ali no link que eu te passei tem tudo isso daí, tá, Aldeli? Ok, pessoal? Mais alguma dúvida em relação à capacitação?
É um material bem interessante que, bom, a capacitação de novos membros, né? A gente está tratando todos como novos membros. Então, a própria Ketne, que apoia aqui o Comitê da Bacia, ela se prontificou em preparar um material de capacitação, né? Um material que versa sobre legislação, sobre a bacia, alguns conceitos sobre recursos hídricos, para fazer um alinhamento, né, de conhecimento, e vinculando com várias outras informações que já existem. A Agência Nacional de Águas tem muitos vídeos e aulas preparatórias que fazem conexão com esse material. E o segundo módulo sobre a representação, como funciona o Comitê de Bacia, também vinculando com várias legislações e materiais já prontos. Então, esse material que a Ketne produziu foi lapidado, vamos dizer assim, com alguns representantes de comitês de outros comitês de bacias, né, professores de universidade, pessoal que trabalha com comunicação, então, de 2 comitês de bacias em específico, que ajudaram nesse material, que vão servir para todos os comitês. Então, parabenizar a Ketne novamente por esse material aí bacana. É a primeira capacitação que o Estado do Paraná vai fazer para novos membros, né, de maneira estruturada. Outra material que a gente vai disponibilizar é o Guia do Representante, né, que foi produzido pela Tatiana, que também faz parte da gerência, e eu vou estar encaminhando junto com o link para inscrição da capacitação de novos membros. Então, é um material também que serve de apoio, né, para essa participação dos membros no comitê. É isso aí. Bom, então tá, pessoal. Então a gente vai, na sequência, vai conversando sobre isso. Fiquem atentos nos e-mails, ok? Bom, o item 5º da pauta, encaminhamento para a eleição da mesa diretora. A gente definiu algumas coisas na mesa provisória, né, de como realizar essa eleição, mas a gente precisa balizar e finalizar aqui na plenária. Ketne, você quer, ou a própria Lídia, não sei, quer fazer um relato do que a gente está pensando para a eleição? Uhum. Pode explicar, Ketne. Então, a gente tinha proposto antes, né, na reunião que aconteceria em março, que seriam feitas 2 reuniões ordinárias, ou uma seguida da outra, para fazer a eleição no mesmo dia, por causa da necessidade de presença dos membros. Como a gente está fazendo essas reuniões por videoconferência, conversando com a mesa provisória, decidimos previamente, né, realizar essa votação, essa eleição por videoconferência numa segunda reunião com prazo de 15 dias, que seria, no caso, feita a convocação, né, hoje ou a próxima a data proposta, e essa reunião seria feita por uma formação de chapas entre presidente, vice-presidente e secretário, conforme foi aprovado agora no regimento, e essas chapas serão votadas nessa reunião, na segunda reunião ordinária. Então, a proposta que a gente tinha conversado seria realizar essa reunião no dia 25 de agosto, que dá exatos 15 dias a partir de hoje, né? Então, no período da tarde, eu já faria a convocação dessa reunião, e aí ficaria no aguardo da inscrição de chapas. E é mais ou menos isso. Na convocação, eu vou enviar a convocação mesmo, documento convocatório, né, de eleição. Essa convocação será publicada em Diário Oficial para fazer a legitimidade, validação da eleição. E a votação será feita por votação aberta, né? Como a gente não tem como ser secreto por causa da videoconferência, nesse caso será feito por cunha aberta. Só repetindo, o prazo para inscrição é até o dia da eleição, né? Isso. Tem algumas coisas que aí vai depender do que os membros preferirem, né? Se querem deixar a inscrição para ser feita no dia, se querem mandar os documentos antes. Eu posso compartilhar aqui a convocação para a eleição, e aí vocês conferem e podem opinar sobre as regras das eleições, né? Da eleição.
Deixa eu só ler para vocês rapidinho. Aqui, ó. O edital de convocação para a eleição da mesa diretora, né? Aí aqui o Comitê de Bacia do Alto Ivaí, instituído pelo Decreto Estadual 8.859. E aqui a proposta do dia é para o dia 25 de agosto, como a gente tinha conversado anteriormente com a mesa provisória. Então, olha, os interessados membros do comitê poderão inscrever suas chapas através do preenchimento do formulário de inscrição em anexo, contendo os nomes indicados para o cargo de presidente, vice-presidente e secretário. Então, aqui são algumas considerações a serem feitas. Se a gente recebe essas inscrições a partir de chapa mesmo, ou por cargo, presidente, vice-presidente e secretário, essa inscrição poderia ser feita até o dia poderá ser feita até o dia da reunião, ou, se vocês preferem, que sejam realizadas antes, né? Então, com envio por e-mail. Okay. Kathleen, eu acho que seria interessante que as chapas se inscrevessem até um dia antes, para que a gente possa saber quem se inscreveu, porque, assim, pelo menos a gente analisa a composição das chapas, e se tiver mais que uma, né, por exemplo, e a gente analisa para poder votar no dia seguinte com mais tranquilidade. Não sei, opinião. Eu acho que teria tempo, né, até para que as pessoas se mobilizem e se organizem e façam a inscrição das chapas até um dia antes da eleição. Neuri pedindo a palavra, Bruno. Bruno, não sei se é eu que estou equivocada, mas me parece que ficou acordado naquela última reunião com relação à eleição da mesa diretora, de inscrição individual. O presidente se inscreve, o vice e o secretário. Porque o fato de estar todo mundo distante, me parece que ficou acordado nesse sentido, não uma chapa já, sabe, com o presidente, com o vice, com o secretário. Me parece que ficou acordado ou discutido, não sei se eu estou equivocado, mas a inscrição individual. Quem quer se candidatar a presidente, se é 1, 2, 3 ou 4, faz a eleição do presidente, eleição do vice e eleição do secretário. Nesse caso, não seria chapa, né? Neuri, a gente chegou a conversamos mesmo sobre isso na reunião da mesa provisória, né? Mas eu fui verificar a nossa gravação e não ficou nada realmente decidido, sabe? Se seria por chapa mesmo ou por cargo, né? Por isso que a gente trouxe para cá essa discussão, mas tá aberto, claro, pode ser tanto por cargo quanto por chapa. Então, tão bom de memória ainda, hein? Sim. Na minha opinião, eu acho que seria interessante que as pessoas que têm interesse se organizem por chapa, até por uma facilidade de comunicação entre os membros. Já que é uma mesa que vai ter que trabalhar em conjunto, é interessante que essas pessoas tenham pelo menos um canal aberto de comunicação, né? Não sei, a minha opinião. Só um comentário aqui, né? Lembrando que o regimento está prevendo que, preferencialmente, o integrante de cada segmento, né? Só para a gente não esquecer isso, pode ser todos os integrantes de um segmento só, porque é preferencialmente, né? Mas se puder trabalhar dentro dessa linha, de que seja de cada segmento, dá um pouco mais de equilíbrio. Por isso, Djalma, é importante articular uma chapa. As pessoas podem ligar uma para outra, por isso eu pedi a lista para a gente poder conversar com as pessoas. E daí monta-se as chapas e elege democraticamente. Eu, de preferência, quero votar nos moroenses aí, porque eles estão mais perto.
né? Então, aí na É isso bacia. aí. Então, desde que tenha um cara do setor produtivo, outro do setor, talvez, universitário, técnico científico, e outro do setor público, talvez, eu acho que vocês se conhecem, estão mais perto aí. E o importante é isso, deixa as pessoas conversarem, porque daí, quem sabe, tem 2, 3 chapas, ou tem uma chapa só. Ok, pessoal, fechamos a votação, inscrição por chapa, então? Todos a favor, é isso? Em relação ao prazo de inscrição, a Lídia propôs... Leonardo Guilherme. Oi, pode falar, Leonardo. Não sei se é só para mim, mas eu não estou ouvindo o Leonardo. Também não. Não? Então tá. Leonardo não está te ouvindo, não sei se... Tem um prazo melhor. A gente sabe, deixar chato. Então, tá bem ruim a sua ligação, Leonardo. A gente não está conseguindo ouvir. Tá vendo? Alô? Eu acho, sim, uma opinião minha, é que fosse dado um período maior, né, da inscrição até a votação, né, para os membros poderem pensar e refletir em quem votar. Então, acho que um dia é muito pouco, acho que teria que ser uma semana ou 2. Entendi, Leonardo, o que você quer dizer. Bom, a gente propôs aí o dia de 25 de agosto para a eleição, que se a gente fizer a convocação hoje da reunião, daria tempo para fazer dia 25 de agosto. Então, você está propondo mais dias de distância entre inscrição e a própria eleição, para justamente os membros terem mais tempo para avaliar, né? Temos 3 propostas aí, pessoal. Temos a proposta do dia da inscrição, proposta da Lídia de um dia antes da inscrição, e agora a proposta do Leonardo, dando mais tempo aí, por exemplo, uma semana antes da inscrição. Então, seria inscrição a partir de hoje até dia 18 de agosto, e daí o tempo entre inscrição e eleição, né, de uma semana. Está aberto para discussão, pessoal. Qual é a dificuldade, Bruno, de você propiciar essa nossa reunião dia 1º de setembro, que é uma terça-feira, e deixar as inscrições até o dia 25, que dá tempo das pessoas conversarem melhor, né? 2 semanas conversando, um conversando com o outro, digo, olha, poxa, vamos assumir isso, não vamos e tal. Você podia ser secretário, você podia ser vice, você podia ser presidente, porque eu acho que pressupõe mais importante do que o tempo antes de se inscrever, que também é importante, porque daí as pessoas do comitê saberão que tem 2 chapas ou só tem uma, né? Então, você estabelece o dia 25 como prazo máximo de inscrição e dá 2 semanas para as pessoas conversarem, ou praticamente uma semana e 2 semanas. Né? 2 semanas. E aí as pessoas se articulam em chapas, se inscrevem até o dia 25 e podem fazer suas campanhas também, por que não? Mandem lá a plataforma, o que querem do comitê, isso que é importante na democracia, a gente tem que fazer florescer cada vez mais. Isso aí, acho que é uma boa proposta. A gente pode, sim, colocar para a primeira semana de setembro essa eleição. Dia 1º de setembro a proposta. Seria bom manter a terça de manhã, que pelo jeito deu certo aqui. Eu acho essa proposta melhor ainda. Eu acho que dá um tempo bem razoável para que todos pensem. E também não vai ter desculpa. As chapas se inscreveram, eu nem sabia quem estava inscrito, né? Eu acho que evita esse tipo de situação. Dá para todo mundo conversar, pensar, fazer tudo isso com muita calma. E dia 1º a gente realiza a eleição. Eu achei ótima a ideia. Legal. Acho que foi uma proposta muito boa mesmo. Então, Kathleen, eu vou pedir ali para você alterar, então, já vamos fechar esse edital hoje. Tirar só o horário, né? Então, os interessados, membros do comitê, poderão inscrever sua chapa através do preenchimento de formulário de inscrição anexo a este documento,
contendo os nomes indicados para os cargos, até o dia 25 de agosto de 2020, junto à Secretaria Executiva do Comitê. Beleza. Então, fechamos data de inscrição, fechamos inscrição por chapa. Agora, processo eleitoral. As chapas inscritas deverão participar do processo eleitoral, que se realizará no dia 1º de setembro de 2020, às 9 da manhã, por meio de plataforma digital ali, Kathleen. Então, a gente está usando agora o Microsoft Teams, mas se porventura precisar usar alguma outra, a gente fica aberto aí, independente da plataforma. Então, a gente vai coincidir essa eleição dentro de uma reunião ordinária, tá? A reunião ordinária, ela tem todo o caráter já que o regimento coloca de procedimento de aprovação. A votação na referida eleição será realizada por votação aberta, elegendo-se a chapa que obtiver a maioria... Oi. Bruno, essa eleição é uma reunião extraordinária, não é ordinária, não. A gente está convocando essa reunião apenas para essa finalidade, então ela é uma extraordinária. Sim. Ela não tem especificado no regimento, isso daí. Pode ser uma extraordinária, pode ser. Daí o prazo apenas muda o prazo para convocação. A extraordinária é de 5 dias antes, né? A gente pode convocar. A gente já vai fazer bem antes, né? A gente vai já respeitar o prazo da ordinária, que é de 15 dias, né? Para dar esse tempo aí. Mas pode ser extraordinária mesmo ali, que é uma reunião específica, né? Fernando Afonso, a Lídia e a Aldeli se pronunciaram concordando com a proposta do Pedro. Bom, a questão ali do quórum mínimo para a instalação da reunião de comitê, que é de maioria simples, votação aberta, havendo inscrição de mais de 2 chapas e não obtendo a mais votada por maioria absoluta dos votos, realizar-se-á no ato contínuo a primeira votação, uma segunda, concorrendo as 2 chapas mais votadas, elegendo-se a que obtiver a maioria simples dos votos. Ocorrendo empate, caberá ao presidente da mesa diretora em exercício o voto de qualidade. Ivo, da Inercons, também concordando com a proposta do Pedro Dias. Ok, pessoal, fechamos os detalhes do edital. Mais alguma questão? Bom, pessoal, a nossa pauta formal, né, foi convocado para essa finalidade, já está vencida. A gente conseguiu um desempenho excelente aí. Eu queria agradecer, além da presença, a participação de todos, né, a representação de cada um, contribuições. Eu acho que foi bastante produtiva a reunião, né, mais do que na média, inclusive. Por ser a primeira reunião, nós tivemos um desempenho muito bom. Então, assim, de nossa parte técnica de encaminhamentos, eu acho que já está vencido aí, a gente já tem o que precisa para fazer a convocação para a eleição, regimento novo. Então, eu passo a palavra para a presidente da mesa provisória, a Lídia, para fazer as considerações finais e abrir para assuntos gerais, né? Se alguém quiser colocar alguma questão aí, fiquem à vontade. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente Bruno Ketching pelo trabalho da Secretaria Executiva, né? Isso
tem agilizado e facilitado bastante o trabalho da mesa provisória e a participação de todos. Então, assim, a gente espera que a gente esteja realmente começando esse trabalho do Comitê de Bacia. Acho que são assuntos muito importantes que precisam ser tratados dentro desse comitê. É o início, né, ainda de trabalho, a gente tem bastante coisa ainda para organizar e planejar, fazer um planejamento, né? Mas foi dado o pontapé inicial, acho que isso é o mais importante. A gente espera assim, que todos, né, que só fazem parte do comitê, realmente participem, né, participem efetivamente das discussões. Eu acho que eu tenho fé de que esse grupo vai realizar um bom trabalho. Obrigada, gente. Alguém gostaria de fazer alguma consideração final? Bom dia, Leonardo. Eu queria saber se para ser presidente da mesa, vice, tem algum pré-requisito, né? Quais são as atividades principais do presidente, do vice-secretário? Acho que era bom explicar para o pessoal que tem interesse, né? Se é a remuneração, quanto que é essa remuneração. Então, acho que vale a pena esclarecer, né? E para o pessoal saber se realmente tem interesse, se candidatar ou não. Sim, bastante importante, Leonardo. Lídia, quer comentar alguma coisa? Sim. Leonardo, todas as atribuições do presidente, vice-presidente, secretário estão no regimento, então acho que todo mundo recebeu e pode estar acompanhando por ali. Qualquer membro, né, desse comitê pode se candidatar. Acho que está bem aberto isso, né, Bruno? Sim, não existe pré-requisito, não. Pré-requisito é não ter tempo e ter muita disposição. Porque a gente nunca tem tempo para fazer mais atividades, mas a gente sempre está absorvendo mais coisa. É impressionante. Agora, então, com a reunião virtual, só para vocês terem uma ideia, a nossa secretaria executiva, antes a gente tinha que se deslocar para fazer as reuniões, né? Essa semana a gente está atendendo vocês, a região de Camorão. Amanhã vamos atender o comitê do Tibagi. Quinta-feira vamos atender o Baixo Ivaí. E também reunião sobre reuso com o pessoal do estado. Então, assim, está extremamente produtiva as nossas reuniões virtuais aí, de uma maneira que tu nunca viu, né? Então, assim, não ter tempo e ter disposição, viu, Leonardo? Esses são os pré-requisitos. Leonardo, e quanto à remuneração, você ganha uns créditos lá no céu. Você recebe um certificado de serviços prestados para a finalidade pública. Bom serviço. Isso aí. Aliás, eu acho que deveria, no final da gestão, dar um certificado para cada um, não tem problema. É um apoio importante, né, para as pessoas que participam e dedicam vida, sangue, tempo. Para o bem comum. Isso aí. Né? Para o bem comum. É isso aí, é um cargo honorífico público, né? Então, não remunerado. Lembrando que a Secretaria Executiva do Instituto Água e Terra faz todo esse trabalho que a gente fez hoje, né? A gente ajuda convocação, mobilização, fechamento de pauta, traz os materiais técnicos a serem discutidos, dá esse apoio técnico, né? Então, esse suporte que a gente pretende estar continuando a dar aos comitês de bacias. A gente vem conseguindo fazer isso bem, na forma como tem sido feito. A Ketne vai continuar dedicada aos comitês do Oeste, né? Ela gostou bastante daí dessa região, então, e é uma pessoa muito competente. A Fernanda também está aqui presente, a nossa chefe da divisão de gerenciamento de comitês. O José Luiz Crocaro não pôde estar presente, que ele justificou a sua ausência por uma reunião de diretoria e gerências, que tem toda terça-feira de manhã, mas o pessoal dá todo esse suporte aí, esse respaldo. Então, assim, tem que ter essa convicção, né, essa liderança. O presidente tem que falar pelo grupo, pela região. A gente tem também, desde março, foi criado o Fórum Paranaense de Comitês de Bacias, né? Então, os presidentes e vice-presidentes dos comitês, eles formam esse Fórum Paranaense de Discussão, que é uma entidade representativa em âmbito político, técnico,
né, junto a órgãos públicos, junto a todos os setores estaduais e nacionais também. Então, inclusive, essa semana a gente está fazendo a indicação de 3 representantes que o Fórum está indicando para o Fórum Nacional de Comitês de Bacias. Então, assim, a gente tem uma interface em vários segmentos, em vários fóruns aí diversificados em relação a recursos hídricos. Então, também o presidente e o vice-presidente, ou até os secretários, se for o caso, vão participar desse fórum estadual e de outras conversas de amplitude maior aí, né? Outros temas, outros desafios aí na área de recursos hídricos que afetam todo o estado do Paraná. Então, essas seriam minhas considerações aí em relação a isso. Eu gostaria só de falar e elogiar aí o trabalho de vocês, porque a gente está vendo agora a presença das pessoas e o respeito com a discussão das bacias hidrográficas através dos comitês, que são um meio mais democrático de discussão, não tenho dúvida disso. E a secretaria está de parabéns aí, o trabalho do Zé Luiz. Eu acompanhei ali a largada do evento para ser aqui em Curitiba, mas agora com a pandemia no meio, eu não sei realmente como que vai ficar isso. Eu acredito que tudo vai ser lançado no ano que vem. E acho que vocês estão no caminho certo. Parabéns aí para a equipe, né? Kathleen tem não só feito o trabalho, mas ligado para as pessoas também. Fernando, Bruno, então de parabéns aí. Eu acho que se depender, pelo menos da participação da BRAPA-CH, que eu represento, a gente vai fazer de tudo para que esse comitê tenha bastante sucesso. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. A gente tem se esforçado bem aí nessa atividade dos comitês. Lembrando também das regionais, né, do IAT, que eu esqueci de comentar, comentei no início, mas aqui Camorão tem a sorte de ter aí duas pessoas, não, é o Álvaro, o Neuri e mais a equipe, né, a Carol, o pessoal aí da regional, que também tem ajudado muito na mobilização aí do pessoal. É muito importante quando tem regional participando, sabe? A gente não tem regional ainda participando em todos os comitês. Até eu aproveito para comentar aqui que na reformulação do Instituto Água e Terra, as regionais do Águas e do IAP, elas se unificaram, né? Então, foi refeita as regionais, e os chefes regionais do IAP, antigos chefes regionais, agora a nomenclatura, eles são gerentes regionais de bacias. Então, está havendo uma transição até de competências dos antigos chefes regionais, que isso demora tempo, né? A pessoa era chefe regional do IAP, né? Lidava muito com fiscalização e licenciamento. Agora está entrando um mundo novo para cada chefia, que são gerentes regionais de bacias, área de recursos hídricos. Começaram a falar de outorga de recursos hídricos, bacia hidrográfica. Então, a gente está tentando bater na tecla aí com os chefes regionais para entrar isso na cabeça e no dia a dia de cada um. Então, aos pouquinhos, a gente tem conseguido envolver essas gerências regionais. Aqui aí de Campo Mourão já está bem alinhado com o Neuri e com o Álvaro. Temos alinhamento em Toledo, Jacarezinho, Maringá. Então, aos poucos, eles vão inserindo as discussões de recursos hídricos na pauta ambiental também das regionais. O pessoal das regionais já está mais acostumado, já fazia água, barba, cabelo, bigode, água, terra. Eles que são os caras que estão lá na ponta. Eu já fui chefe regional, sei que o angu que é esse aí. Não é fácil, não, né? Pega de tudo. E ainda na época que a gente participava ali, não era órgão separado, né? Era tudo junto e misturado. Foi a criação do IAP, a gente tinha 1000 funcionários, fazia água. E voltou agora novamente a ser assim. O pessoal já está acostumado aí, Neuri, essa turma toda aí já é só pegar e tocar. Isso aí. Então, beleza. Acho que Lídia, acho que é isso. Se quiser encerrar a reunião. Bruno, desculpe a nossa foto. Temos que tirar uma foto. Nossa, então tem que abrir as câmeras. Pois é. Quem que tira a foto aí? Eu não sei se aqui tem o registro aqui pelo próprio aplicativo. Para mim não aparece, Bruno. Não sei se para você. Para mim também não tem tirar instantâneo. Eu posso fazer pelo meu telefone, só que eu não estou conseguindo colocar todos aqui na tela. Para mim está aparecendo 9 participantes. Sim, para mim também só aparece 9. Eu acho que o Bruno consegue ver todo mundo, Bruno. Consegue? O meu tem 9 também. Mas você consegue passar para o lado?
Olha aí, complicou, viu? Não aparece os demais, para mim aparece só 9. Vou fazer uma captura de tela aqui. Boa, Lídia. Tem que pedir para o pessoal abrir as câmeras. Deixa eu jogar aqui, vamos ver se vai dar certo. Olha lá. Aí saiu. E ele aparece cortado também. Temos que explorar mais o Teams aí para ver como é que... Pois é. Essa é a nossa primeira reunião utilizando aí o Teams. A gente estava usando o Skype e o Zoom até agora. Mas deu certo, né? Vou tentar mais uma aqui. Não aparece. Temos que pensar e conversar com o pessoal aí do TI, como é que vai para a gente pegar todo mundo. Bom, pessoal, então nada mais havendo a tratar, né? A gente agradece a presença de todos, parabéns aí à equipe da Secretaria Executiva, que tem feito um trabalho fantástico aqui à frente desse comitê. Eu, como membro do comitê e tendo participado do processo de criação do comitê, nem me lembro mais que ano que foi, eu me sinto assim, bastante entusiasmada e feliz pelo comitê ter voltado à ativa. Então, a gente espera assim, que esse trabalho frutifique, dê bons resultados, e a gente, de verdade, deseja que esse comitê alcance sucesso, igual o que tem acontecido com muitos outros comitês no estado do Paraná. Eu acompanho meio de longe o trabalho dos outros comitês e muita coisa tem acontecido por lá, né? E eu espero que esse comitê realmente desenvolva um bom trabalho e a gente alcance bons resultados aqui na bacia do Alto Ivaí. Então, obrigada pela participação de todos. Aguardamos, então, a presença, esperamos que todos estejam presentes no dia 1º de setembro para a eleição da nova mesa diretora. E até, então, dia 1º de setembro. Gente, muito obrigada pela participação. Obrigada a todos. Até a próxima reunião. Obrigado, pessoal. Um abraço. Bom dia. Até mais. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Deu tempo aí.